Laís Kreuzer aqui e no vídeo de hoje é para falar sobre O Gabinete de Curiosidades, que é a nova série de terror antológica do Guillermo del Toro para Netflix. Cada episódio vai ser um conto diferente, um texto diferente e ela também vai ter uma estreia diferente na Netflix com 2 episódios por dia. Começa nessa terça-feira, dia 25 e vai até o dia 28. Ao todo a série tem 8 episódios e eu já tive a oportunidade de conferir todos. Vai ter vídeo falando de cada um desses episódios aqui, mas nesse vídeo eu vou falar o que eu achei de uma forma geral, dar uma contextualizada de como que é a série, o que vocês podem esperar sem spoilers. E lógico, para não perder nenhum conteúdo dessa super cobertura da série, não esquece de se inscrever aqui no canal e clicar no sininho para receber notificação para quando eu tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui para vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, quando eles anunciaram essa série do Guillermo del Toro, eu já fiquei super curiosa, principalmente porque ele é um diretor de cinema e que está muito acostumado a trazer criaturas nas suas obras. E quando ele começou a divulgar e falar como que seria mais ou menos, ele falou que a série seria um terror demonstrado de uma forma diferente. E é lógico que você tendo uma antologia, ou seja, as histórias elas são fechadinhas, como eu falei, né? São contos aí que ou é adaptado ou é texto original do Guillermo del Toro. Você tem variedades para usar do terror aí. Então tem alguns episódios que eles são mais sobre sentimentos humanos, tem episódios que são de criaturas, tem episódio de casa mal-assombrada, enfim. E aí, conforme eu assisti os episódios, eu também entendi o que ele quis dizer sobre esse terror demonstrado de forma diferente, até porque tem alguns episódios que eles são mais assinatura de diretor também, eles são contemplativos, então tem alguns episódios que são bem diferentões. Dito isso, eu sinto que alguns episódios eles vão pegar muito mais do que outros. Eu diria aí que tiveram 3 episódios que eu gostei muito, realmente assim, me fez refletir bastante. Foi interessante também, porque eu consegui perceber com essa série qual é o estilo de terror que eu gosto mais, porque quando a gente fala de terror, é lógico que tem uma variedade grande, tem os espíritos, né, tem slasher, que é geralmente de assassino, né, tem monstros, e tem o que eu defini como eu gosto mais, né, que são esses que acabam fazendo paralelos com sentimentos humanos. Então a criatura não necessariamente é o mais importante, ou por exemplo, se for algo sobre espírito, não necessariamente o espírito é o mais importante, mas sim o que ele representa, o que aquele episódio está falando. Então são esses episódios com um terror mais internalizado, que tem grandes significados e tudo mais. Então eu particularmente gosto muito e a gente tem alguns episódios assim. E aí vocês vão poder conferir ao longo dessa semana, vai ser a semana especial de Halloween da Netflix e do canal consecutivamente, né, porque vai ter um vídeo para cada episódio. E aí o primeiro episódio, ele é Lote 36. Esse episódio ele é uma história original do Guillermo del Toro, mas foi dirigido pelo Guillermo Navarro. E o segundo episódio é Ratos de Cemitério, que é dirigido pelo Vincenzo Natali e é baseado em uma história do Henry Kuttner. Esses 2 primeiros episódios, eles são mais episódios que entram nesse aspecto que eu falei de sentimentos humanos. Existem criaturas no episódio, mas é muito mais um paralelo com o sentimento humano do que a criatura em si, o que ela necessariamente representa, sabe? E aí, o terceiro episódio é o Autópsia, dirigido pelo David Prior, é baseado no conto de Michael Shea, e ele já é mais um episódio de criatura. E ele é bem interessante porque ele tem uma estética meio noir, sabe? Então é muito legal como a narrativa se dá dentro desse estilo. Já o quarto episódio é o Por Fora, dirigido pela Ana Lily Amirpour, e é baseado no conto da Emily Carroll. Gente, eu gostei bastante desse episódio, mas ele também entra mais nessa vibe de sentimentos humanos, que você vai refletir aí depois do episódio. E aí, o terceiro dia, que é quinta-feira, dia 27, são 2 episódios com base em contos do Lovecraft. Então, esse é o dia especial Lovecraft. Para quem é familiarizado com as obras dele, sabe mais ou menos como segue o estilo, e é interessante porque esses episódios especificamente têm um elenco bem conhecido. No quinto episódio, que ele é intitulado Modelo de Pickman e é dirigido pelo Keith Thomas, ele é protagonizado pelo Ben Barnes, que ele fez Westworld e também Sombra e Ossos da Netflix. Gente, esse episódio,
ele é meio mórbido, meio macabro. Eu gostei muito. E já o 6º episódio, que é intitulado Sonhos na Casa da Bruxa, e é dirigido pela Catherine Hardwicke. Esse é um episódio que traz o Rupert Grint aí como grande protagonista da história, e é interessante porque a gente já tem também um terror mais de criatura, e eu gostei porque aqui eles trouxeram mais efeitos práticos, e é bastante interessante esse episódio. E esse especificamente teve um momento dele, não o episódio inteiro, mas um momento específico que me lembrou muito o Beco do Pesadelo, que também é do Del Toro, então me pareceu meio se autorreferenciar de certa forma. E aí, na sexta-feira, dia 28, a gente tem 2 episódios que eu diria que são episódios mais de assinatura de diretor, até porque o 7º episódio, que é intitulado A Inspeção, ele é dirigido pelo diretor Panos Cosmatos. Gente, esse episódio, ele é aquele episódio contemplativo. Ele é um episódio meio doido, mas ele me remeteu muito a Blade Runner 2049, porque a gente tinha cenas que eram muito simétricas, super alinhadas, assim, é aquele episódio contemplativo de assistir, e tinha alguns aspectos de fotografia, sabe quando a fotografia ela tem uma coloração em tudo, então você vê tanto na pele, assim, dos personagens, na roupa, como por exemplo em Blade Runner, que tem aquele amarelão que pega tudo, enfim, esse episódio ele é bem nessa vibe, mas não tem nada a ver com Blade Runner, tá? Só digo nesse aspecto mesmo fotográfico, e também ele tem umas piras que são bastante interessantes. Eu acho que esse é o que tem o terror mais diferenciado de todos, e que eu diria que ele é bem diferente do terror que a gente já viu hoje em dia. Então, ele é um episódio bem diferentão. E já o 8º episódio é O Murmúrio, que é dirigido pela Jennifer Kent, e também é um episódio que finaliza aí com uma história original do Del Toro. O primeiro e o último são histórias do Del Toro, todos os outros são adaptações baseadas em contos. E esse episódio, gente, pra mim, ele é simplesmente o melhor. Ele também vem com sentimentalismo humano, mas ele é um episódio que me remeteu muito à Mansão Bly. Quando vocês assistirem, eu acho que vocês vão entender mais o contexto dessa comparação. E lógico, no vídeo que eu falar desse episódio específico, eu vou me aprofundar um pouquinho mais do porquê eu achei isso. Mas ele é um episódio, assim, belíssimo. E tem um aspecto que eu preciso falar sobre esse episódio, é como o terror vai ganhando forma, como a criatura, vou colocar com muitas aspas, ela vai se revelando. Mas aí no vídeo com spoilers eu falo mais sobre isso também. E dito tudo isso, eu vou falar qual que é o meu top, assim, de episódios, do que eu gostei mais pro que eu menos gostei mais, e aí depois eu volto a falar deles de uma forma geral. O que eu mais gostei foi o 8º episódio, depois foi o 5º episódio, depois o 4º episódio, aí vem o 7º, o 6º, o 1º, o 2º e o 3º. Mas aí eu repito, o estilo de terror que eu percebi que eu gostei mais dentro desses episódios são esses mais com relações humanas, que fazem paralelo com atitudes ou sentimentos humanos. E eu gosto de frisar isso até para vocês entenderem se segue numa mesma linha, porque às vezes vocês acabam gostando muito mais de outros episódios do que eu gostei aqui. E falando de uma forma geral da série, né, eu sinto que ela é uma série que bebe bastante da fonte de Black Mirror e de Love, Death and Robots, nesse estilo de estrutura da série, né, que vem como contos. E eu trago isso até mesmo para falar que alguns episódios, para mim, os que eu menos gostei, eles passaram uma sensação de tipo, ah, tá bom, em que basicamente ele vai te contar a história e não tem muito além do que você necessariamente refletir e tudo mais. E já os outros, né, que eu gostei mais, foram episódios que eu realmente, assim, refleti, pensei em simbologias que o episódio trazia, em minúcias, assim, que é um aspecto que eu gosto mais dessas obras, né, de uma forma geral. Em séries, de uma forma geral, não necessariamente de terror. Mas o que eu digo, assim, pra vocês, de uma forma geral, de 8 episódios, tiveram 3 que eu gostei muito. E os outros eu achei mais mediano, apesar de ter um visual muito bonito, uma história interessante e tudo mais. Mas que eu acredito que nessas séries, tipo Black Mirror, Love, Death, que eu usei de referência, acontece igual, sabe? Sempre tem aqueles episódios que são mais batidos, que, são legais e tal, mas beleza, fechou ali. E tem aqueles que você vai refletir mais, vai mudar seu direcionamento de vida, você vai refletir diferente sobre algumas coisas. Então são episódios que eles funcionam muito diferente um do outro. Mais um aspecto que todas têm e que eu gostei bastante
bastante é que elas acabam sendo contadas num contexto do passado. Isso é interessante de ressaltar porque vai refletir em como os personagens agem em determinadas histórias, seja por alguma falta de conhecimento, ou seja por algum aspecto que eles conseguem captar com algo antigo, sabe? E a gente vê isso em diversos episódios, não só em um necessariamente. E tem alguns episódios, né, que eles falam bastante sobre ambições humanas, eles acabam abordando bastante algumas questões de religião, e por serem contos, eles não passam necessariamente aquela sensação de maratona. Então você consegue ver muito calmamente os episódios, você consegue assistir numa boa, um agora, um outro depois, caso queira ver uns 3 no final de semana, também vai conseguir. Mas também, caso seja uma série que você esteja esperando muito, é super gostosinho, super de boa assistir os 2 episódios no final do seu dia. Até porque eu senti que o terror, de uma forma geral, ele não é tão aterrorizante, principalmente quando você tem um entendimento do que aquelas histórias se tratam. Tiveram sim alguns que eu fiquei com um pouquinho mais de medo, mas depois de entender a temática, foi super fluido de acompanhar. Eu não senti que os episódios, de uma forma geral, tiveram tanto jumpscare. Se eu não me engano, uns 2 tem, mas ainda assim não são, nossa, tirou meu sono ou coisa do tipo, sabe? Mas isso eu falo, gente, não é porque eu tô falando, ó, ai, é um terror fichinha, não, é mesmo pelo entendimento. Então, algumas coisas que seriam terror, conforme você vai entendendo elas não passam a ser tão aterrorizantes. É isso que eu quero dizer, você se acostuma. Agora, uma coisa que eu preciso falar sobre todos, é como tudo é muito cinematográfico. Gente, essa série é uma coisa lindíssima, não só aquele 7º episódio que eu falei que ele é bem Blade Runner, né, mas todos os episódios eles são muito cinematográficos, é tudo muito bem filmado, tudo é muito bem posicionado, a qualidade de filmagem é absurda, até mesmo nas criaturas não teve nada que essencialmente me incomodou. Tem um episódio que eu tinha falado aqui que ele tem efeitos práticos e aí você sente um pouco mais ainda assim faz parte da estética do episódio, então não é um negócio necessariamente feio. Inclusive, digo pra vocês que esse episódio específico, eu acho que tem muito também do dedo do Pinóquio que o Del Toro vai trazer pra Netflix lá em dezembro. Então a movimentação, ela também vem em stop motion, a gente consegue perceber, sabe? Então isso significa que o visual, ele é dessa forma propositalmente. Então vocês assistindo os episódios, eu acho que vocês vão entender um pouquinho melhor as coisas que eu tô falando aqui, mas o que eu quero dizer de uma forma geral é que eu senti que ela é uma série que ela não é tão aterrorizante quanto eu imaginava, até pelos teasers que eu tinha assistido, e também eu acho que muito por essa curiosidade de tipo, nossa, vai ser um terror completamente diferente. Eu acho que a série, de uma forma geral, ela traz terrores diferentes na sua forma narrativa e na forma que o terror é demonstrado, mas eu não achei tão amedrontador. Eu vou usar de exemplo, ou até mesmo a Residência Hill e a Mansão Bly, mas porque também essas séries específicas, por elas serem histórias que também são antológicas, é uma temporada inteira, então tem todo um aspecto de construção. E aqui, mesmo que a gente tenha um episódio muito bem construído, o clímax é diferente, sabe? Então é por isso que eu falei, quando você tem um entendimento de como funciona o terror e ele passa a não ser tão aterrorizante em alguns episódios específicos, tá? Esses episódios, eles deixam de ser um pouquinho medonhos, mas o que eu digo pra vocês é que a gente tem boas histórias, bons contos, é tudo muito bem escrito, vocês podem realmente esperar assim filmes, é muito lindo. E ao mesmo tempo que a gente tem um terror mais comum, usual, que a gente tá mais acostumado a ver, ao mesmo tempo a gente tem alguns episódios que são bem experimentais. Tem contexto de bruxa, tem contexto de ritual demoníaco, tem contexto de alienígena, tem contextos humanos, tem terror de casa mal assombrada, enfim, é um prato cheio para qualquer tipo de terror que você gosta aí. Mas eu quero saber de vocês. Vocês estavam sabendo dessa série? O que vocês estavam esperando assistir? E se alguma informação que eu dei aqui te ajudou ou a querer ver mais, ou até mesmo entender melhor o contexto da série. Enfim, deixa aí nos comentários e vamos discutir, porque tem muito terror pra gente falar essa semana. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação para quando eu tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!